Agora já entrando nessa questão, você tem alguma metodologia que você utiliza em sala que deu super certo, que você poderia replicar ou falar aqui? E aí quem está assistindo já pega essa ideia, porque às vezes tem muito professor lá, gostei dessa ideia, vou levar para minha escola, né? Você tem algum projeto que você super indica aí, que você já aplicou, os alunos gostaram e você até recicla, né, de um ano para o outro? Tem algum que você fala, ó, esse daí é a minha menina dos olhos, né? É algo que eu gosto e sempre dá certo. Claro que tem turma que às vezes, né, aí você joga numa outra e dá super certo e a aprendizagem acontece, a interação, né? Tem algum projeto legal aí? Tem, tipo assim, cada turma, a gente, que nem você falou, né? Cada turma vai ter um jeito, vai ter. A gente vai ter que ter aquele olhar, né? Quase do médico, que quando toca o paciente, né? E ele percebe que cada um tem ali um diagnóstico. Uma doença Então diferente. vai ter turma que, por exemplo, que você consegue trabalhar aquela questão Da de empatia, trabalho em isso, grupo. trabalho em grupo, aquela aula ao contrário, né? Eu costumo Invertida. fazer, a aula invertida eu costumo fazer sem falar nada, para dar um choque na turma. Por exemplo, estou dando exemplo, eu pego você, Sim. da turma do 7º, 8º ano, e eu falo para você, falo assim, ó, vou te dar aula, que eu vou lecionar semana que vem, você estuda, se prepare, você vai dar aula junto comigo, mas ninguém vai saber, só na hora que vão perceber. Beleza, professor, tamo junto, tamo junto. Aí quando chega na hora da aula, eu tô lecionando, tal, eu falo, João Paulo, o que você tem para colaborar com essa aula? E ninguém tá sabendo, né? Primeira vez legal, que acontece. Sim. Aí você pode vir aqui na frente para falar, posso, ele está preparado. Já Aí ele vem, ó, professor, quando o senhor falou sobre isso, ó, eu acrescento tal coisa, o pessoal fica assim, como é que pode? Aí depois eu explico, pessoal, isso é uma aula invertida, na verdade é uma aula conjuminada, né? Onde o professor ensina aprendendo, aprende ensinando, e ele ensina, aprende ensinando, e o aluno ensina aprendendo, né? Sim. Tem isso. Cara, roda de conversa, a gente que é da área de humanas, quanta coisa. Eu não sei se vai soar legal, mas eu vou falar. Quando eu dava aula de filosofia, eu costumava dizer que as minhas melhores aulas foram aquelas que eu não dei. Quando você não seguiu o cronograma, aquele currículo, e o aluno teve voz, e ele falou, e quando você vê, você estava seguindo todas as teorias do Lemov. Nossa, mas eu não sabia que era 39, a 41, a 50 ou a 60. Mas na prática eram todas elas, né? Sim. Então eu acho que toda aula, toda metodologia que o aluno tem voz, a gente se surpreende. Ela flui, né? Ela flui. Bem mais. Ela flui. É legal você falar do Lemov, que a gente, por exemplo, é um autor de livro, embora ele apenas olhou, observou, talvez vários parâmetros de aula de professores e só nomeou, né? Então não é, né, vamos dizer assim, a salvação da lavoura. Ele não criou. Ele nomeou. Digamos, eu não sei se vou usar o termo correto, oportunista. Claro. Nesse sentido de pegar tudo aquilo que a gente já faz dentro de uma sala de aula, colocou no livro aula nota 10, se não me engano, e aí colocou todas as técnicas, né? Mas nós já sempre fazíamos e fazemos hoje, né? Sim. Então eu acho que... a gente não sabia qual era... Como é que ele chama? Qual era a ordem? Qual era a ordem? Né? Mas já fazemos, tá? Então, professor, não se frustre se você muitas das vezes não sabe a ordem, o número, mas você a faz, é o mais importante, né? Aplicar as técnicas, né, de uma boa aula ou de uma aula nota 10, como o livro bem fala aí, tá? Foi bom você lembrar nisso, que eu toquei nessa questão aí, que é uma coisa que é recorrente e muitas das vezes hoje em dia, numa aula de apoio, né, de um professor, você tem que ter essas habilidades e técnicas do Lemov. Como a escola pode promover, né, esse espaço, então, de criatividade e inovação? A gente sabe que tem escolas que às vezes é bem limitada, né? Às vezes até a livraria e tal é bem pequenininha, tem poucos livros, não tem um pórtico tão grande assim, mas o que é necessário para que uma escola de fato seja criativa? Precisa ser uma estrutura elitizada, né? Como que você traduziria uma escola ativa, inovadora e que de fato aproxime esse aluno? Não precisa ser um showman, né? Não. Por exemplo, tem uma propaganda, acho que vou ter que citar, de um sabão muito famoso que diz assim, porque se sujar, faz bem. Então eu acho que uma escola criativa, ela por si só é só concreto. Então a criatividade está ali no educador e no educando. Então o aluno criativo, ele tem que aprender com o erro. O problema é que a gente pune o erro. Nós somos, né, preparados para punir. Olha, eu dei 20 questões, você errou tantas.
Poxa, mas e as tentativas, né? E o que ele aprendeu com aquelas que ele errou? A gente geralmente pune, né? Talvez a gente fale de avaliação, mas a gente avalia punindo os erros. Eu acho que o processo criativo, ele é recheado de erros, a gente deveria ter menos rigidez, mais experimentação, e para mim a mesma tecla. Se for uma tecla que, tanto para aprender quanto para criatividade, a tecla é liberdade. O aluno tem liberdade para se reconhecer errando no processo de aprendizagem. Só que hoje está complicado. Né? Hoje, se ele errar na prova paulista, já era, amigo.